O Vitória de Guimarães recebeu em casa o grupo Desportivo de Chaves e venceu por 2-0 num jogo da primeira mão em relação às meias finais da Taça de Portugal. A equipa de Pedro Martins conseguiu uma confortável vitória e resultado, tendo em vista agora a sua deslocação a Chaves para disputar o segundo jogo, a segunda mão destas meias finais da Taça de Portugal. Decidi analisar o Vitória que jogou em casa num jogo que não foi praticamente bonito devido aos comportamentos que o Vitória consegue colocar dentro de campo, mas Pedro Martins é um treinador pragmático e o resultado está sempre à frente em relação à sua exibição. Pedro Martins colocou na partida o seguinte 11, na baliza Miguel Silva, guarda-redes da Taça de Portugal em relação ao Vitória, lado direito a defesa Bruno Gaspar, lado esquerdo Conan, dupla de centrais com Pedro Henrique e Josué, e depois um meio-campo, um triângulo no meio-campo, Zongu, Celis e Hurtado, que dependendo do jogo e do momento do jogo, esse triângulo ia-se alterando consoante aquilo que o Vitória necessitava. Na esquerda, bem aberto, Sturgeon, o jogador que veio do Belenenses neste mercado de inverno. Na direita, Hernani. E na frente, o Marega, o ponta de lança, o jogador mais avançado desta equipa de Pedro Martins. O Vitória, como eu já vos disse, eu costumo falar sobre os comportamentos e princípios de jogo que a equipa que eu estou a analisar faz dentro de campo. Esses comportamentos com e sem bola. Um Vitória sem bola um pouco feio, porque descia as suas linhas à procura do erro do adversário para depois espreitar os contra-ataques, mas com alguns erros posicionais que eu vou já falar já de seguida. E com bola era um Vitória que procurava muito a sua profundidade, a sua verticalidade, a velocidade no último terço do terreno, à espera de contrariar aquele jogo mais de posse dos Chaves e espreitar sempre a surpresa no seu jogo mais direto. Partindo de trás para a frente, a primeira fase de construção do Vitória, não havia comportamentos definidos sobre essa primeira fase. Porquê? Porque os Chaves também em grandes momentos, quando os centrais do Vitória tinham a bola, os Chaves desciam poucas linhas para se organizar num jogo sem bola, e depois vemos os dois centrais completamente sozinhos, em que não havia aquela pressão muito identificada e subida da equipa dos Chaves. E então era Pedro Henrique e Josué que construíam a sua primeira fase, em que depois Conan e Bruno Gaspar eram os laterais que se projetavam nos seus corredores. E depois, nesta fase de construção, nesta primeira fase, era claramente Zongu que atuava naquela parte do terreno à procura de uma linha de passe. Portanto, o meio-campo na primeira fase de construção era Zongu que descia, e depois Celis e Hurtado jogavam nas costas de Zongu. Portanto, era uma primeira fase que não era muito trabalhada, ou seja, eram os centrais que tinham a bola e depois soltavam o seu jogo ou para os laterais ou quando o Zongu tinha a possibilidade de receber bola, e depois a bola quando passava para a segunda fase. E falando dos corredores, era muito raro ver Bruno Gaspar e do outro lado, lado esquerdo, o Conan, darem a sua profundidade quando os extremos Sturgeon e depois Hernani fletiam um pouco para dentro. Era muito raro essas rotinas ofensivas. Porquê? Porque Sturgeon e Hernani estavam sistematicamente abertos, e depois o Vitória apostava muito em contra-ataque, em que explorava muito os jogadores da frente. Em raras situações que reparei, como podem ver nesta imagem, Bruno Gaspar consegue dar o auxílio à sua frente de ataque quando Hernani vai um pouco para dentro, e depois Zongu, que era o pivô defensivo, vai fazer ali um auxílio ao portador da bola. Mas estes foram casos muito únicos em que Bruno Gaspar do lado direito e depois Conan do lado esquerdo faziam realmente aquela verticalidade que muitas equipas da Primeira Liga fazem. E então era Hernani e Sturgeon que davam a largura à frente de ataque do Vitória de Guimarães. Vejam que neste caso Hernani está
completamente aberto, e reparem na estrutura dos corredores em que Hernani está aberto e Bruno Gaspar vai fazer o apoio ao portador da bola, e do outro lado vejam que Sturgeon na linha de Hernani completamente aberto, e Zongu também faz sempre o apoio aos extremos. De realçar que Marega era o elemento que por vezes saía da zona defensiva para vir buscar jogo, mas neste exemplo quis-vos mostrar claramente que Hernani e Sturgeon era raro deixar subir os seus laterais. Portanto, do lado direito e do lado esquerdo os comportamentos eram os mesmos, era Sturgeon e Hernani e Marega, os três da frente, que praticamente ocupavam as suas posições e não havia grande dinâmica, grande movimentação a nível de trocas posicionais, e depois os laterais apenas serviam de apoio aos seus extremos. No meio campo, como eu já vos mostrei na primeira fase, em que Zongu descia e depois nas costas Celis e Hurtado, mas isso era na primeira fase de construção, porque depois tudo mudava. Reparem nesta imagem que neste caso era Celis e Zongu que atuavam lado a lado, eram a base do triângulo, Celis e Zongu, e depois o vértice era Hurtado. Hurtado, que era aquele jogador que procurava sempre explorar as entrelinhas do grupo desportivo de Chaves, que na primeira parte conseguiu em grandes momentos desequilibrar o seu jogo mais ofensivo. De realçar que esse jogo entre linhas, como podem ver, Hurtado consegue receber a bola na linha, entre a linha defensiva e a linha do meio campo, e mais uma vez Celis e Zongu estão lado a lado fazendo a base do triângulo, e depois vejam que Hurtado recebe a bola deixando 5 jogadores do Chaves para trás, ou seja, era este o serviço que Pedro Martins pedia a Hurtado para realmente conseguir desequilibrar o seu jogo a meio campo. Depois trago-vos também o outro exemplo do lado esquerdo, em que já vos mostrei Hernani. Aqui temos Sturgeon completamente aberto, e reparem que está numa primeira fase ainda de construção, porque Conan tem a bola, e aqui o triângulo altera-se com Zongu mais defensivo e depois Celis e Hurtado mais à frente. E reparem que Sturgeon, quando Conan tem bola, é o jogador que dá a largura ao ataque do Vitória. Portanto, era um triângulo que mudava, rodava quando o Vitória tinha a bola, mas em dois processos. No processo da primeira fase de construção, Zongu descia para receber a bola, Celis e Hurtado mais à frente. Depois, no desenrolar do jogo, quando a bola saía da primeira fase, o que é que acontecia? Acontecia que Hurtado soltava-se mais na frente à procura de entrelinhas, e depois ficava Celis e Zongu na parte mais recuada do terreno. Portanto, este era o Vitória com bola. O Vitória que depois, ao descer as suas linhas, o que é que acontece? Quando o Vitória rouba a bola e parte para a transição ofensiva, o que é que acontece? Como as linhas estão tão descidas, depois dificilmente os laterais iriam dar profundidade aos seus corredores, porque o Vitória, quando roubava a bola, esticava em demasiado o jogo e aproveitava depois a velocidade e a explosão dos 3 homens da frente. No lado direito Hernani, no meio Marega e do lado esquerdo Sturgeon. Por isso é que os laterais tinham grande dificuldade em subir nos seus corredores, porque os 3 da frente tomavam conta do serviço. O Vitória sem bola era um Vitória que não pressionava alto. O Vitória sente-se confortável, mesmo jogando em casa, de descer as suas linhas. Nesta imagem, o Vitória sem bola, a pressão não era nem identificada ao portador da bola, nem sequer pressionavam a primeira linha dos Chaves. O Vitória descia as suas linhas e reparem, quase no limite da linha do meio campo, Marega e Hurtado apenas faziam a basculação e o Vitória descia as suas linhas. Aproveitando a imagem em relação à pressão do Vitória sem bola, de realçar que o Vitória defendia com um 4-4-2. O que acontecia? Sturgeon e Hernani
desciam dos seus corredores para formar uma linha com Celis e Zongu, formando uma linha de 4, e depois Hurtado subia para se juntar a Marega, que eram os dois homens mais adiantados, que depois formavam aquela pequena barreira que permitia depois o basculamento dependendo da posição da bola. E atrás uma linha de 4 médios e uma linha de 4 defesas. Mas não só o Vitória, eu falei no início do vídeo que o Vitória a nível de posicionamento não estava a ser perfeito no jogo em casa. Eu trago-vos uma imagem que era clara, em que a linha do meio campo com a linha defensiva havia um espaçamento muito grande, e daqui presumo que ou a linha defensiva do Vitória tinha que subir mais no terreno para diminuir as entrelinhas, ou então a linha média não podia fazer o que estava a fazer dentro de campo. Nesta imagem vocês vejam que estão completamente desposicionados os jogadores do meio campo do Vitória. Reparem que a bola está no lado direito, onde Bruno Gaspar está a fazer a pressão para cortar a bola a Fábio Martins, e depois nesta zona reparem que Celis e Zongu estão completamente no corredor direito. Hurtado também está muito próximo dos dois médios, Zongu e Celis, e Hernani deve ser o único jogador que está bem posicionado, está no seu corredor, a baixar linhas, a dar o auxílio depois a Bruno Gaspar. O que é que acontece? Reparem nesse espaço a vermelho, é o espaço entre linhas, entre a linha defensiva do Vitória e a linha do meio campo. Reparem que existem dois jogadores claramente muito bem posicionados para depois criar o desequilíbrio na transição ofensiva dos Chaves. Há um outro elemento no meio campo, nas costas do Hurtado, que pode servir referência como a mudança do corredor à bola, e depois do outro lado há Perdigão completamente sozinho, e ainda o lateral direito dos Chaves. Depois, quando o Chaves mudava o corredor à bola, o lateral direito dos Chaves depois dava grande caudal ofensivo no auxílio a Perdigão. Portanto, reparem que o Vitória sem bola estava completamente desorganizado, o meio-campo estava completamente desposicionado, e depois as entrelinhas, a linha defensiva do Vitória está muito recuada em relação ao posicionamento da bola e ao posicionamento dos jogadores do meio-campo. Na minha perspectiva, aquele trio Pedro Henrique, Josué e Koné deveria subir para a linha onde estão os jogadores do Grupo Desportivo de Chaves e reduzir esse espaço entre linhas. Portanto, foi um Vitória que aproveitou muito bem as oportunidades que foi criando, um Vitória que descia as suas linhas e depois aproveitava muito bem o contra-ataque, e depois um Vitória sem bola algo desorganizado, em que em grandes momentos da partida o Chaves esteve por cima da equipa de Pedro Martins. O Vitória, aos 9 minutos, consegue o seu primeiro golo através de um pontapé de bicicleta de Hernani. Um grande golo, é uma obra de arte do jogador do Vitória, e o Vitória logo aos 9 minutos marca o seu golo. Aos 25 minutos há um lance realmente controverso, um lance em que o árbitro marca grande penalidade com uma possível mão de Pedro Henrique. Claramente na repetição dá para ver que a bola bate no peito e não na mão do central do Vitória, e depois o árbitro muda a sua decisão, ou seja, marca penalti e depois vai mudar a sua decisão e decidiu não marcar o penalti contra o Vitória. E aqui eu não gosto de falar de arbitragens, mas vou abrir aqui um parênteses em que quando ele marca o penalti, até à mudança de decisão e até à bola entrar em jogo outra vez, passaram 3 minutos e 25 segundos. Ou seja, quando o árbitro marca o penalti até mudar de decisão e o Vitória sair com a bola em jogo, passaram 3 minutos e 25 segundos. Só nesse lance, 3 minutos e 25, só nesse lance, e depois, com várias paragens dentro da primeira parte, o tempo aumenta e o árbitro deu 2 minutos de desconto. E aqui, claramente, os árbitros fazem o que querem,
eles são os senhores do jogo e as decisões são sempre por parte da arbitragem. Má decisão ou boa decisão, eles é que ditam as leis, com muita pena, porque nesse espaço de 3 minutos e 25 segundos, mais as paragens que tivemos na primeira parte, o árbitro dá 2 minutos de desconto. Ao intervalo, 1-0, Vitória está a ganhar. Apesar que dos 20 minutos até ao intervalo o Chaves esteve por cima do jogo, sai Sturgeon e entra Tozé sai Sturgeon e entra Rafinha aos 63 minutos, troca por troca, Rafinha vai para o corredor lateral, aos 74 sai agora Hurtado e entra Tozé, Tozé vai para a posição também onde Hurtado estava a jogar à frente de Celis e Zongu, e aos 76 minutos ao golo do Vitória, mais uma vez Hernani, através de um excelente passe de Tozé que tinha acabado de entrar, um passe que consegue rasgar toda a linha defensiva, e Hernani isola-se e pica a bola, faz um chapeuzinho ao guarda-redes dos Chaves, mais uma vez um pormenor técnico fascinante. A partir dos 70 minutos, o Chaves perde o fulgor, o Chaves nota-se que principalmente Pedro Tiva no meio campo fica desgastado, cansado, e a partir dos 70 minutos o Vitória volta mais uma vez a estar por cima, mas nos minutos finais o Chaves ainda conseguiu o seu golo de honra. Sai Hernani e entra João Aurélio aos 82 minutos. João Aurélio foi para o lado direito também, ou seja, foi mais ou menos para a posição de Hernani, mas com características muito mais defensivas, e talvez para Hernani também já desgastado marcou 2 golos para os aplausos dos adeptos do Vitória. Portanto, primeira mão das meias finais, Vitória vence a equipa de Chaves por 2-0, vai agora defrontar a equipa em Chaves para a segunda mão com uma vitória e com um resultado algo confortável. E então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desta minha análise ao outro jogo das meias finais da Taça de Portugal. Da minha parte, resta-me agradecer todo o vosso apoio, o meu muito obrigado.